Olá, meu nome é Laila, eu sou estudante de primeiro período de Comunicação Organizacional da UTFPR e hoje a minha apresentação será sobre o artigo Uma reflexão sobre a construção de identidades e a comunicação no contexto das organizações em rede. Ele foi postado pela revista Em Questão, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi escrito por Victor Márcio Laus Reis Gomes, e eu falarei mais sobre ele em alguns instantes. O motivo de eu ter escolhido esse artigo foi justamente pelo interesse e curiosidade que eu tenho sobre a construção de identidades e de individualidades e como elas são criadas e influenciadas na vida social. Bom, o que eu vou falar hoje então serão esses 4 temas. Vou falar um pouco sobre o autor, dar um resumo rápido do artigo, dar uma desenvolvida, então a famosa conclusão. Vamos lá, sobre o autor. O Victor é formado pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em comunicação social, e atualmente ele é professor e pesquisador nos programas de pós-graduação em educação e em comunicação lá pela Universidade Católica de Brasília. Como eu disse, ele se formou no Rio Grande do Sul, então não é à toa que o artigo que eu escolhi tenha sido publicado por uma universidade de lá. Inclusive, vale a pena dizer também que a revista é um projeto do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, bem legal. Do que este artigo se trata? Então, o artigo ele é desenvolvido a partir da reflexão do ambiente de descontinuidades e, por mais irônico que pareça, da falta de organização das organizações ou melhor, da falta de constância e de firmeza delas, em que as interações assumem um papel fundamental e central para a construção de identidades. Então, como que são construídas essas identidades em um ambiente de constante mudança, em que a flexibilidade e a adaptabilidade são tidas como características essenciais? E é isso que o artigo se trata. Agora, eu vou dar uma desenvolvida do assunto. E um dos pontos mais fortes trabalhados pelo autor foi a divisão do trabalho, em que nesse contexto prevalecem 2 formas de trabalho, o autoprogramável e o genérico. Ou seja, o indivíduo não exerce autonomia ou criatividade, desenvolvendo assim essas 3 características que eu destaquei: alienação, resistência e monotonia. Sobre a alienação, ela significa separação e isso tem várias implicações. Um trabalhador pode ser alienado do seu trabalho quando ele não tem acesso aos lucros que esse trabalho gera, mas não é só isso. A alienação também tem um aspecto psicológico muito importante. O indivíduo não consegue se expressar através do seu trabalho, que é mecânico, repetitivo e que não respeita o potencial dele. E então, o produto final do trabalho não representa ele, ou seja, existe uma separação entre ele e aquilo que ele produz. Afinal, aquilo que você é, sua inteligência, características humanas, sua identidade, tudo isso vem da sua capacidade de desenvolver atividades produtivas e criativas, incluindo o seu trabalho. Sobre a resistência. Lógico, depois de entender sobre a alienação, resistência me parece justificada. Essa falta de perspectiva e de controle que as pessoas têm, estando em uma posição desvalorizada, acaba estimulando o aparecimento de identidade de resistência. E, por último, mas não menos importante, monotonia, que, de certa forma, eu já abordei com alienação. Como se dá a construção de identidades em um ambiente monótono, mecânico e repetitivo, em que não se exerce criatividade? Pensamentos novos, quebra de barreiras. A representação do eu na vida cotidiana é o nome de um livro citado no artigo, que é excelente, por coincidência eu já tinha lido ele há um tempo atrás. Eu recomendo bastante a leitura, mas do que ele se trata? Bom, na famosa frase de Shakespeare, a vida é um palco e somos todos atores. O que isso significa? O autor desse livro ele traz um novo elemento para a discussão sobre identidade. Ela se constrói também através da manipulação de impressões e dos acordos tácitos e explícitos que regulam as relações de uma equipe ou de uma organização. Além disso, no contexto de a vida é um palco e somos todos atores, a audiência não é passiva. Ela é capaz de construir significados a partir do seu envolvimento na recepção da mensagem. Agora, é muito mais sobre negociação, porque os indivíduos e os grupos se acham cada vez mais em situação de igualdade.
os receptores negociam, filtram, hierarquizam, recusam as incontáveis mensagens recebidas. Ou seja, o receptor, que nunca foi passivo, está cada vez mais ativo para resistir a esse fluxo de informações. Concluindo, as interações e as reações às mudanças do ambiente nos mostram uma forma possível de compreender a construção de identidades. A comunicação parece ser o elo a partir do qual são estabelecidas as identificações necessárias para os projetos das organizações em rede e também dos indivíduos que nelas atuam. Eu adorei fazer essa apresentação, eu espero que eu tenha feito justiça a esse artigo. Realmente, tem muito do que tirar dele, eu recomendo totalmente a leitura. E é isso. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada pela sua atenção.